E de repente parece que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia já vai muito distante e que cada vez estamos com outras preocupações e com outros motivos para que nos afastemos desta guerra e de que tenhamos consequências próximas. Já só ouvimos falar desta guerra porque temos preocupações com os refugiados. Talvez ainda algumas pessoas tenham a necessidade de continuar a enviar mantimentos, a enviar roupas, a enviar ajuda. Mas o que é certo é que são cada vez menos as notícias que chegam a Portugal deste conflito. O Raul Manarte esteve há relativamente pouco tempo na Ucrânia, não numa zona direta de conflito, mas numa zona fronteira ao conflito, se quiserem, e está hoje aqui connosco para nos falar dessa experiência. Raul, é mais uma zona de conflito onde tu estás, mas Uhum. primeiro falemos desta zona em particular para depois não nos esquecermos de todas as outras. E este esquecimento introdutório não foi ocasional. O que é que encontraste, Raul? Ahm, eu encontrei, apesar da nossa zona, como disseste, não estava diretamente envolvida nos combates, mas sim foi atacada e foi bombardeada. O que tu encontras é uma falsa normalidade, ou pelo menos uma normalidade muito ténue, ou uma normalidade que só mesmo quem olha é que a sente. Porque se tu falares, se tu escutares, ou se tu até ficares mais de algumas horas, vais ter de ir parar a um bunker, ponto número um. E vais ouvir histórias de pessoas que perderam familiares, perderam a casa, não sabem quando é que vão voltar, pessoas que estão divididas entre tirar os filhos do país ou ficar, ou uma culpa avassaladora de eu não posso sair porque ainda há gente aqui a lutar. Ou até porque os meus familiares estão enterrados aqui, eu não os posso abandonar já depois de mortos. Uh, encontras escolas vazias, toda a gente tem aulas online, encontras checkpoints em quase todas as estradas, tensão, e encontras também muita camaradagem, muito altruísmo, porque isto não é exclusivo à Ucrânia, mas em qualquer catástrofe, especialmente nos primeiros tempos, as pessoas ajudam-se muitíssimo umas às outras. Já há um sentido de dever, quase de obrigação, em ajudarem-se umas às outras. Portanto, é um pouco isto que tu vais encontrando. E depois, cada pessoa é uma viagem, não é? Cada pessoa com quem falas traz-te um cenário novo ou passou por uma vivência que às vezes te congela completamente, outras vezes. eh, Rulo, mas a tendência não é para o sambarcamento, por exemplo, quando chegamos a um limite onde já nem água temos para beber, já não temos comida para comer, não é uma tendência natural reagirmos para a resolução dos nossos problemas individuais e depois uh, supostamente nos preocuparmos com os outros? Não é isso que tu tens encontrado? sim e não. Tu vês as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, Ok. tu podes ver uma corrida aos mantimentos e as pessoas, se calhar, se há cobertores disponíveis, levam o máximo que podem porque não sabem como é que vai ser o dia da manhã. Ao mesmo tempo, essas pessoas tiram, ou muitas pessoas tiram do seu próprio tempo para ajudar outras. Isto, repara, não há nenhum ato de altruísmo, é o que nos mostra a literatura, que não tenha algum benefício para ti próprio. Pode ser social, no sentido em que ajuda ao teu status social, que é o suposto fazer, ou pode ser uma regra espiritual até que tu tens para ti próprio. Mas algum benefício tiras. E basta ser uma atividade em que te sintas útil, que isso aumenta o teu sentido de agência e a tua própria resiliência. Portanto, não sei de onde é que vem. Sei que ela existe e sei que nos leva a pensar: será que se fosse connosco nós teríamos esta atitude eh, tão nobre, digamos assim? Tu já estiveste em várias latitudes, em situações extremas. A reação é idêntica, é semelhante, ou há por culturas opostas, culturas completamente distantes umas das outras, há movimentações, há atitudes que não sejam propriamente comuns? Eu tendo a encontrar mais pontos em comum. Ou seja, quando é uma coisa tão básica como a ameaça à própria vida, ou como a ameaça à vida das pessoas que estão à tua volta, eu tento encontrar mais pontos em comum nas atitudes que vemos nas pessoas. Naquela fase aguda, o ajudar-nos uns aos outros, eu arriscaria a dizer que é quase a regra.
Depois, há fatores que aqui vão influenciar. Um deles é o tempo, um deles é a dignidade com que tratas e um deles até é o tipo de crise. No conflito armado, depois o altruísmo tende a diminuir mais rapidamente e o bem-estar psicológico tende a estar muito mais comprometido do que, por exemplo, quando comparamos com uma catástrofe natural. Porque o conflito armado e nós vimos isto, por exemplo, na Ucrânia, quando o Bush estourou, quando a notícia estalou, eh, os, os- nós dizemos os nacionais, mas pronto, as pessoas com quem trabalhávamos estavam completamente desfeitas, estavam quase em choque, não conseguiam dar uma interpretação àquilo. Abalou a própria fábrica, o próprio tecido humano, aquilo que é expectável de uma pessoa ou de outra pessoa, foi completamente despedaçada. Isto não acontece tanto nas catástrofes naturais, porque há um ciclone, há um furacão, ou há um tsunami, e não, essa tua confiança que tens, ou esse pressuposto de entendimento que tens entre duas pessoas, ou pelo menos o posto no lugar do outro, até na mais violenta das guerras, há alguma parte que é justificável na cabeça das pessoas, no sentido em que é um soldado a cumprir o seu dever. Algumas pessoas têm esta leitura, nem todas têm, mas algumas têm. Mas quando acontecem coisas como em Bucha, é como se de repente tu apercebesses que não há regras para a vida, afinal. E isso abala com os alicerces das pessoas. Fala-se em ética de guerra, não é? Que nós temos padronizada e que foi pura e simplesmente machucada e mandada para o caixote de lixo, não é? Nesse Sim, caso exatamente. concreto. Sim, apesar de haverem leis sobre a guerra e há crimes de guerra e etc., eu não sei se os cidadãos sabem exatamente quais são os crimes de guerra, o que é que constituem, é mais uma expectativa das ações de outro ser humano. Enquanto que numa guerra é expectável que um soldado combata com outro, ou que um soldado se defenda, se quiseres, do ataque de outro, não é expectável o que às vezes se faz a crianças, ou civis, ou inocentes, ou prisioneiros de guerra. Isso desfaz completamente as pessoas. E não estou a falar de pessoas diretamente envolvidas, não estou a falar dos familiares, estou a falar de civis e muitas vezes até de espectadores, até nós, ao vermos estas coisas na televisão, tem um profundo impacto. Aliás, nós na clínica aqui em Portugal, qualquer catástrofe que é mais mediatizada tem impacto nos indicadores de saúde e bem-estar mental nas pessoas cá, que De nada tem a ver todos, com não é? isto. Sim, de todos. Lembro, por exemplo, em Pedrógão, pessoas aqui do Porto que nada tiveram relacionadas com os fogos, ou nem familiares envolvidos, e tinham sintomatologia ansiosa e depressiva por causa da empatia, não é? Porque tu consegues sentir um bocadinho, consegues pôr-te no lugar da outra pessoa. E o mesmo se passa em relação à Ucrânia, apesar de nós estarmos a quilómetros e quilómetros de distância. Raul, tu falaste numa falsa normalidade, ou é já uma normalidade ter de criar uma rotina e se formos atacados, fomos, se não formos, paciência. Certo. E quando eu digo falsa, é mais para o espectador, mais para o visitante. Eu imaginei alguém que fosse 2 horas à Ucrânia e se calhar ia dizer, está tudo normal. Assim como alguém que vai a um campo de refugiados aqui na Europa, se calhar se falar 2 horas vai dizer, ok, isto não é assim tão mal. É nesse sentido que eu digo falsa, porque, ou seja, ela é muito frágil e colapsa se tu passares mais do que 2 horas nestes sítios. É nesse sentido, porque para as pessoas que a vivem, não sei se é falsa. Aliás, acho que é uma ferramenta, acho que é um salva-vidas. Tu tens alguma rotina, tu tens alguns padrões. Aliás, mesmo para as crianças, isso é das coisas que mais realçamos na intervenção com crianças neste contexto. É tentar providenciar-se ao máximo rotinas e acordar à mesma hora e ter X horas para brincar, X horas para estudar e ter alguma previsibilidade no que vai acontecer. Porque no meio de tanta coisa nova, que é talvez o pior adjetivo que eu possa usar, mas pronto, no meio de tanta coisa estruturante, ter alguma estrutura dá algum equilíbrio, alguma sanidade. Portanto, há realmente uma rotina, há uma normalidade, tal como nós tivemos na pandemia, por falar nisso, certo? Tal como nós tivemos. Arranjamos formas de nos rotinar, de nos normalizar, e não sei Chamámos se é à falso. pandemia guerra, lembras-te? Exatamente. E agora chamamos a isto a nova normalidade, o novo normal. E eu não acho que seja falso. Eu estava a usar falso Eu no percebo, no sentido sentido de. de estarmos a tentar viver ignorando que algo estava a suceder, não é? Sim, ou mais para quem vê de fora, porque não tanto com a Ucrânia, porque entrou muito pela nossa sala, mas, por exemplo, nos campos de refugiados,
acho que há gente que ainda não percebe o que. Gente aqui que ainda não percebe o que se passa lá. E se calhar se virem uma imagem, ou se passarem lá uma manhã, também não, vão sair de lá sem realmente perceber o horror que é. Porque não passaram o frio à noite, porque não ouviram os gritos à noite, porque não estiveram na clínica à noite a ver as crianças esfaqueadas, porque não falaram com as pessoas o suficiente para as pessoas abrirem-se um bocadinho e desabar, porque as pessoas naturalmente eh, tentam não se abrir para se proteger, não é? É outra das regras da nossa intervenção. É só eu abrir aquela caixa se conseguir dar-lhe resposta, senão eu não abro. Raul, deixa-me que te pergunte, e antes mesmo de falarmos de outras realidades que estão até mais próximas do que a Ucrânia, mais próximas de nós, aqui em Portugal e do centro da Europa, inclusivamente, onde algumas das decisões mais bruscas, mais intensas são tomadas. Deixa-me voltar outra vez à Ucrânia para tentar perceber se os ucranianos, que relembro, já estão em guerra desde 2014, com a Rússia, se eles estavam à espera que isto acontecesse nesta dimensão, se eles já, em certa medida, previam que a Rússia, mais dia menos dia, fosse atacar de um modo mais volumoso. Uhum. Eu só te posso falar da minha experiência das pessoas com quem Claro, contactei, não é? Mas a resposta rápida é que não. Mesmo as pessoas que são do leste e que vieram do leste, que falei com muitas, eh, não estavam à espera, já estavam habituados aos conflitos. Algumas delas, até já partilhei esta história contigo, uma pessoa até que já sim, tinha a mochila pronta, mas só porque viu um amigo com a mochila pronta, nunca achou que isto fosse acontecer, até porque no dia em que começou, entrou em choque e não sabia o que fazer, portanto, preparados não estavam. As pessoas que estão mais longe da região de Donbass, mais longe da região que já estava afetada pelo conflito, muitas delas até falaram no sentimento de culpa de, em 2014, não terem feito nada, não se terem mobilizado. Portanto, e só foram invadidas por essa culpa agora. O que é natural em alguém que de repente sofre e que de repente se coloca na outra perspectiva de alguém que está a sofrer uma percepcionada sim. injustiça e vê outras pessoas que podiam contribuir para a solução e nada o fazem. Uh, Portanto, eu diria que não estavam à espera. Não só as pessoas, mas mesmo eu vejo, por exemplo, pela organização da resposta da saúde mental, não é? Como também já falamos sobre isso, tal como nós aqui em Portugal com os fogos não estávamos à espera Sim. do que aconteceu e a saúde mental não estava preparada. Na Ucrânia penso que se passa um bocadinho o mesmo, apesar de haverem recursos humanos, não estão ainda organizados para dar resposta a uma catástrofe deste nível. Mas, e é importante para mim dizer sempre isto, apesar de eu fazer parte de uma organização internacional humanitária, a grande resposta eficaz ao que se passa lá é dada pela própria população, pelos Sim, próprios meios nacionais. Nós não vamos salvar ninguém, nós só vamos tentar ser úteis. sim. E foi exatamente isso que tu foste fazer. Foste dar formação e dar o apoio, porque nós nunca nos podemos esquecer também da barreira linguística, não é? Sim, a barreira linguística eu diria que há em qualquer atividade, mas na saúde mental ela ainda é maior. Não é só linguística, não é só eu saber a palavra para tristeza ou luto, é eu perceber como é que as pessoas o sentem, porque é totalmente diferente de cultura para cultura. Aliás, eu estive na Guiné-Bissau e isso era totalmente diferente de etnia para etnia. A Guiné tem 21 ou 22 etnias, nesse campo é um exemplo de harmonia internacional e a forma como uma mãe de uma etnia lida com a morte de um filho é totalmente diferente do que a mãe de outra etnia, pronto. E eu não tenho acesso a esse código, digamos assim. Às vezes temos de fazer intervenção direta, através de intérprete ou até sem intérprete, como no campo de refugiados de memória eu fiz, ou até em Moçambique, quando uma, uma mãe perdeu um filho porque não tinha lá ninguém, mas não é isso o mais eficaz. O mais eficaz é nós trabalharmos com profissionais que são locais, que têm acesso a essas vias, essa linguagem, não só da língua, passa a redundância, mas também da cultura. Portanto, nós formamos, os Médicos Sem Fronteiras formam equipas de intervenção de saúde mental com pessoas locais. Se for necessário, eu faço a intervenção direta, porque muitas vezes porque estou a falar com refugiados ou estou a avaliar o contexto e as pessoas começam a partilhar contigo espontaneamente. E aí faço, mas a regra não é essa. A regra é que as equipas sejam compostas por profissionais nacionais e que agora mantêm a atividade, mesmo se quando eu saio, sou substituído. Raul, quanto tempo lá estiveste?
Um mês e meio. Um mês e meio. Foste porque a organização a que tu pertences te perguntou se tu estavas interessado em ir? Foste tu que te ofereceste? Como é que se desenrola esse trâmite? Neste caso, eu fui com a Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização humanitária, mas é profissional. Portanto, nós não escolhemos para onde vamos, somos solicitados, vou dizer assim, desta maneira. Acionados, E, não é? exatamente. Há duas pools, eu não sei muito bem como dizer isto, duas bolsas de profissionais, uma mais virada para a emergência, outra mais para desenvolvimento. Eu estou na emergência e por acaso estava mais disponível, porque eu trabalho aqui em Portugal no Sistema Nacional de Saúde, estava disponível na altura e eu era suposto ir para a Ucrânia, é verdade, para a região leste, para dar apoio, quer aos combates, quer a um projeto de HIV. E entretanto instalou a guerra e, eh, e esse projeto fechou e evacuou. Esses profissionais foram destacados para outras zonas do país e eu entrei pelo oeste, pela Eslováquia, até ao centro do país. Bom, tu estiveste numa zona ocidental com alguns bombardeamentos, como já afirmaste, mas também com mês e meio de conversa, mês e meio de contacto, também te deves ter apercebido com certeza sobre aquilo que poderá ocorrer no futuro próximo, ou a curto prazo. Imaginemos que a guerra termina dentro de um mês. Alguém vai perdoar a um russo, mesmo que esse russo apela à sua inocência e que diga, inclusive, que estava contra a guerra? Essa pergunta é muito difícil. Só aqui um pequeno parênteses. Eu entrei pela parte ocidental, mas as minhas atividades foram na parte central do país, já no Certo. Rio de Ok, Dnieper, ok. perto. Agora, se alguém vai perdoar, eu não sei dizer o que é que vai acontecer. Eu posso dizer o que é que já aconteceu noutros conflitos passados, não é? E acho que Sim, já por falamos até comparação, consegues lá chegar, não é? Sim, sim. Até acho que já falamos sobre o Sim, Ruanda, por exemplo. por exemplo. Porque forma-se este nós e eles, estes grupos antagónicos, né? Que nós formamos por várias coisas, até pelo futebol, mas aqui é claro que tem uma carga totalmente Claro, diferente. bons e maus. É, exatamente. E até ao falar com alguns ucranianos, muitos deles diziam que era imperdoável e que isto jamais iria acontecer, e até há músicas que têm esta letra que dizem jamais seremos irmãos, quer por mãe, quer por casa. E alguns diziam, e em segredo, que entendiam que alguns russos são pessoas, vou dizer uma palavra horrível, mas são pessoas normais, que são pessoas com boas intenções, mas que até têm medo de dizer isso. Lá está, porque como formaram estes grupos nós e eles, é difícil mostrar empatia pelo eles, certo? Algo que se passa em Israel-Palestina, nos camarões francófonos e anglófonos, passa-se em todo lado onde há conflito. Há sempre pessoas que têm, como nós chamamos, uma identidade grupal muito forte, que eu sou 100% nós, para usar um exemplo mais fácil, eu sou 100% Porto, por Sim, isso nem pensar em ter empatia com os benfiquistas, nem dizer que sim, eles têm razão neste lance ou neste penal. E há pessoas que não, que conseguem ver o grupo com alguma crítica, por um lado, e ver o outro grupo com alguma empatia, por outro. Estas pessoas, aliás, são chave e, um pequeno parênteses, é isto que nós fazemos muitas vezes quando fazemos missões. Quando fazemos missões e vamos, eu detesto a palavra servir, mas vamos tentar ser úteis a pessoas que normalmente são conceptualizadas como eles, provoca um pequeno abalo positivo no nosso grupo. Por exemplo, se eu for para um campo de refugiados e tiver amigos que são completamente anti-imigração, aliás, isto eu noto que tem um impacto neles, noto que eles ficam a pensar, querem saber mais, o contacto aumenta, o interesse também, e eu acho que é isto mesmo que falta, é mais contacto para mostrar que uma coisa são grupos, outra coisa são pessoas, não é? Obviamente que nem todos os russos têm más intenções, nem todos os russos são responsáveis pelo que aconteceu em Bucha. não, e mais, há famílias de russos e de ucranianos, quer viver na Ucrânia, quer viver na Rússia, não é? Exatamente. E a nossa organização tem atividades quer do lado ucraniano, quer do lado russo, quer na Bielorrússia, quer na Polónia, em todo lado. Porque é, nós somos neutros, ou seja, não tomamos partido e acho que todo o trabalho humanitário para ser eficaz tem de ser neutro.
Aliás, só assim é que estamos seguros, porque a nossa segurança não é garantida, mas tem maiores probabilidades de ser fortificada se as pessoas entenderem que somos neutros e somos independentes e, e- porque senão, ou seja, que não tomamos partido, que não estamos para Oh, ajudar nem Raul, um mas grupo nem vocês outro. mantêm-se na Rússia, por exemplo? Sim, Vocês têm, portanto, Médicos do Mundo na Rússia. Médicos Sem Fronteiras, sim. Médicos Sem Fronteiras, desculpa, Sim, na sim, sim. Rússia. Nós temos. A Cruz Vermelha Internacional também. Mantém-se na Rússia. E também Sim, não porque sofreram retaliações desde que começou o conflito. Não tens notícia. eh, não tenho notícia disso, não. Onde haja possibilidade de aliviar sofrimentos e salvar vidas, é para isso que nós servimos. Assim como na guerra da Síria. Temos atividades no lado dos rebeldes, digamos assim, e atividades do lado do governo sírio. Ok, são entendidos como agentes imparciais. Sim, esse é o propósito e essa Percebi a hesitação. porque esse é o propósito. Até que ponto é que somos entendidos ou não, depende sempre do perceptor, né? Depende sempre de quem Claro, está a claro. olhar. Mas essas são as regras. Eu não pergunto a nacionalidade a ninguém, certo? Não, isso não me interessa. Para dar apoio psicológico, não pergunto a nacionalidade a ninguém em qualquer contexto, em qualquer ponto do mundo. Isso é completamente irrelevante. O que me interessa é saber se é um ser humano em sofrimento ou se é alguém que podemos salvar a vida. Raul, e imaginas o que sofrem os ucranianos que não gosto de aplicar o verbo fugir, que sentiram necessidade de sair. Uh, Sim, quem é que estará a sofrer uma maior pressão psicológica? é uma É excelente difícil questão. também de avaliar, não é? E cada caso será um caso, bem sei, Raul. É, mas percebo o teu ponto. Eu até tenho um exemplo sobre isso. Tenho uma das minhas psicólogas, agora fui um bocado paternalista a dizer minhas, mas quando eu digo minhas não é, Não é não nesse vejo abaixo de sentido, mim, não é percebemos, nesse sentido. percebemos. A minha equipa, ela tem a mãe ainda em Mariupol e está a trabalhar, está dentro da Ucrânia e está a trabalhar e a irmã dela está fora e está muito pior. E faço aqui um paralelismo também connosco às vezes. Eu vou para o terreno e as pessoas pensam que é pior, mas por outro lado há uma sensação de que estou a ser útil. E às vezes quem fica cá fica um pouco mais frustrado, porque não sabe muito bem o que fazer, ou o que faz é mais indireto. E nada tem a ver com eficácia, atenção. Muitas vezes é muito mais eficaz tu dares 10 euros a Médicos Sem Fronteiras ou outra organização qualquer do que enviares itens diretamente para a fronteira da Polónia. Mas eu entendo perfeitamente a intenção. E entendo que o impacto que tem em quem o faz é totalmente diferente. Tu sentes que ajudaste mais porque deste aquela coisa ou porque É, recebeste aquela família. materializaste, não é? Exatamente, concretizaste, exatamente. Porque às vezes nem é material, Sim. muita gente faz mais, e eu incluído, faço mais missões humanitárias do que ativismo, e sinceramente não sei o que é mais eficaz. Uh, portanto, para voltar, isso acontece também na Ucrânia e na população que está sujeita a estas situações. É que as que se mantêm dentro do país e que sentem que estão a contribuir, têm pelo menos esse, vou dizer consolo, mas tem essa estratégia de coping que quem está fora não consegue sentir com tanta veemência e a culpa também provavelmente é maior quão mais distante tu estás da situação. Raul, nós olhando para este conflito, podemos também pensar em alguns menos bélicos que creem que provavelmente Zelensky não deveria ter levado ao extremo o confronto com a Rússia e que devia ter levantado uma bandeira branca para chegar a um entendimento com os russos. Essa linha de pensamento mantém-se ou agora é um por todos e todos por um e não há qualquer hipótese de voltar com as armas para trás? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que se calhar estás à espera de uma resposta, mas Não por aquilo que eu, eu viste, é apenas por aquilo que eu viste. não Porque no sei. início ouviu-se muito falar nessa hipótese de mas para que confrontar se os russos são muito mais poderosos do que os ucranianos? Uh, não sei dizer. Eu às vezes pergunto-me porque é que eu não tenho respostas para estas questões mais de, não sei, de expectativa estratégica. E às vezes, será que é porque eu não gosto de ter o foco aí, para ser muito sincero? Mas Sim. também
mas também acho que é porque quando estou no terreno, não é disso que as pessoas me falam. As pessoas falam da mãe que já não conseguem ver, ou do filho que está na Claro. Áustria, ou do terror que é saber se o marido vai ser agora convocado para serviço militar. Por isso, se calhar, é por causa disso. Eu não sei mesmo dizer qual Claro. é. No outro dia perguntaram-me, eles gostam muito do presidente, e eu pensei, porra, eu não falei do presidente com absolutamente ninguém. E é verdade, eu não falei sobre o presidente com ninguém. O que vem cá em cima quando as pessoas estão mais vulneráveis, pelo menos na minha experiência, não tinha nada a ver com o presidente, nem com Claro. os líderes, tinha a ver com a família, o que é que eu faço a seguir, quanto tempo é que isto vai durar, os ataques de pânico que eu tenho tido, a casa que eu deixei, os flashbacks que eu tenho, porque ainda vejo os jatos a passar, ou ainda sinto completamente em pânico quando o alarme aéreo soa. Portanto, espero não estar a fugir à questão, mas não tem. Não Não, tem. de maneira nenhuma. É a percepção que tu tens face àquilo que viveste, isso é que é o mais importante para este relato. Pensas voltar? Sim e não, ou seja, não depende de mim. No fundo, se a equipa. Porque a Médicos Sem Fronteiras tem várias secções, que agora não interessa explorar, mas pronto. Se a minha secção avançar mais para leste, mais para a frente, então provavelmente chamam-me para abrir atividades nesse novo local. Se não avançar e ceder, digamos assim, as operações a outra secção, então não. Mas não É, tinhas vontade? Não é um cenário onde tu queiras regressar? sim, tinha muita vontade, por várias razões. Primeiro, porque eu pessoalmente gosto de emergência, e de segundo, porque já desenvolvi os materiais e já conheço Sim. a estrutura, digamos assim, da organização cívica das autoridades. Portanto, a fase inicial em que estás a avaliar o contexto, Uhum. e eu já o fiz. Seria fácil para mim, e já tenho contactos estabelecidos, seria fácil para mim desenvolver esse trabalho. Raul, gosto de Mais fácil. emergência. Consegues explicar-nos o que é esse gosto pela emergência quando te pode cair um míssil no sítio onde tu estás? Eu não disse que gosto de perigo, mas disse que gosto de emergência. Mas eu traduzi emergência por míssil. Mas pode não ser. Claro, Deixa-me pensar, tive no ciclone já agora tinha esqueci-me do ocorrido, não nome. é? Sim, não ia haver um segundo, né? Um segundo ciclone, ou uma segunda cheias, não havia perigo para mim, mas era uma emergência nem mesmo. Uma emergência no nosso mundo, digamos assim, é quando há um pico na mortalidade. Ou seja, o país até pode ter uma mortalidade muito alta, como muitas vezes tem em muitos contextos onde estamos, como por exemplo a Guiné, tem uma mortalidade materna absurda, inadmissível, diria eu. Mas uma emergência é quando aconteceu alguma coisa na Guiné que a fez disparar. Uma guerra, ataques terroristas, um desastre natural, uma epidemia. Uhum. Então nós entramos nesse pico de mortalidade para tentar reduzi-la e quando ela volta ao normal, apesar de ser inaceitável, nós saímos. Agora podia estar aqui muito tempo a falar porque é que eu prefiro isto, mas muitas das questões são éticas, porque nós só estamos a responder a uma anomalia e não estamos a tentar baixar este normal. Porque para baixar este normal é preciso uma resposta super concertada, económica, política e muitas vezes muitas organizações, e não é só as organizações, eu acho que o campo de desenvolvimento, mas isto é um bocado polémico, cai nesse erro de achar que conseguem mudar práticas culturais ou normas económicas internacionais, Sim. que pronto. A emergência não tem tanto isso. Claro que tem as suas questões, mas não tem tantas. Esta é a razão número um. A razão número dois é que o ritmo é mais acelerado, portanto, e eu identifico-me com isso, identifico-me com, se Faz-te pusermos, subir a adrenalina, é isso? por um lado sim, ou se calhar por um lado tem a ver com o meu temperamento, não sei, ajusta-se mais, prefiro, agora vou fazer uma estupidez, mas é verdade, prefiro, e isto não ilustra nada, mas pronto, é um bocado, é só um exemplo estúpido pessoal, prefiro reuniões de 5 minutos com 40 pessoas, do que reuniões de 40 minutos com 3 pessoas, que é o que acontece muito aqui, e então agora na pandemia toda a gente se queixa disso, aquelas reuniões online intermináveis, pronto, mas no modo de emergência não é isso que acontece, há isto, é preciso fazer isto e aquilo, e é preciso avançar, porque na saúde mental, quanto mais tempo passar em que as pessoas têm a sintomatologia elevada, maiores as probabilidades de desenvolverem a psicopatologia. Portanto, nós estamos mesmo contra o relógio. E a abordagem torna-se mais pragmática, digamos assim. Raul, mas de qualquer modo, eu pergunto-te, com uma área tão alargada quanto é a tua, como psicólogo,
não existiriam outras atividades um pouco menos suscetíveis, hã? Consegui fugir do perigo e da emergência, menos suscetíveis do que aquelas que tu tens vivido? E eu faço. Eu aqui trabalho nos cuidados de saúde primários, também faço psicoterapia no privado, não é? Depois só faço emergência, é mais a exceção para mim do que a regra. Eh, não sei. Acho que tenho um bocadinho. Se calhar, como perguntares às pessoas do INEM porque é que estão na emergência, porque é que estão no INEM, não é? Se calhar também teriam mil e uma possibilidades, mas há características do trabalho que nos agradam mais, não é? Ou tu que fazes televisão em direto, não é? Estou a tentar aqui reverter a questão, mas também tem, sem dúvida, digo eu, os benefícios ou algo apelativo para ti, não é? Ok? É um modo positivo de ver a atividade que estás a fazer. Mas ao lado da atividade que estás a fazer, há também laços, laços de amizade, há laços de família. Todos esses laços também se preocupam com o risco que tu corres. Sim, se É, calhar é pior para as pessoas que cá ficam, sim. é pior, não é? E, Sim. e o que é que tu dizes como justificação para provocares essa dor? Faço-me entender? Para provocar a dor ou para amenizar? No fundo, tu provocas uma dor. Aquilo que fazes é para Certo. amenizar, de facto. Ok. Para já digo a verdade, porque os contextos normalmente são. A segurança é avaliada, claro que tem os seus limites e normalmente não são perigosos. Muito raramente tive situações de perigo, não é? 90% das vezes não senti perigo absolutamente nenhum. Esta é uma coisa que eu faço. A segunda coisa que eu faço, que não é muito ética, nem resulta muito, é não dizer grande coisa. Posso tentar não dizer onde é que estou, ou que esta noite houve um bombardeamento. Eu tento fazer isso, não é? Mas como a minha mãe é paranoide, praticamente, e é ela que vai fazer os briefings de segurança. Eu às vezes digo, olha, vou para a Ucrânia, quero o briefing de segurança amanhã na minha secretária. Por isso não sei se resulta eu não lhe dizer. Por acaso na Ucrânia resultou. Fomos bombardeados uma noite, eu não lhe disse nada e ela também não descobriu. Essa parte passou bem. Também não mentiste, não é? Ou omitiste, que é Exatamente. bem diferente, não é? Há uma diferença substancial entre a omissão e a mentira. Raul, tu tens já um passado com várias missões, serviços, não sei como é que lhe preferes chamar, mas isto por acaso não importa. E algumas dessas missões foram feitas em circunstâncias bem mais próximas de Portugal do que propriamente a Ucrânia. Estaremos a fazer, nesta altura, um ato de solidariedade por simpatia europeia ao invés daquilo que deveríamos fazer com outros que vêm de outras paragens? Acho que tocaste aí num ponto muito interessante, que é, disseste que eu estive em cenários mais perto, mas mais perto fisicamente. Ou seja, a nível, se calhar, de número de quilómetros. Porque a nível de identidade, isso é extremamente variável. Se uma crise semelhante estourasse em Marrocos, devido que eu sentisse-me tão próximo como na Ucrânia, porque lá está, volto ao que falei há bocadinho da identidade social. Este sentimento de sermos europeus, por exemplo, é um grande fator aqui no nosso comportamento de ajuda. Eu não acho que o comportamento de ajuda para a Ucrânia seja um exagero. Acho que às vezes os outros é que pecam em déficit, digamos assim. Eh, um dos fatores é esse da identidade, mas outro é o da mediatização, porque já há literatura sobre isso, e quanto mais mediatizada é uma catástrofe, maior resposta há da sociedade civil. Eh, por exemplo, não sei em qual é que estavas a pensar, mas Estava a pensar nos ela. campos de refugiados, Exato, por exemplo. Não é preciso ir muito mais longe, até estão aqui no Mediterrâneo, não é? exatamente. Esse é um dos que me move mais por várias razões. Primeiro, porque quando eu estou em Moçambique, não é o meu governo, ou não é a minha Europa, digamos assim, que tem a capacidade de dar resposta, apesar de também ter, pronto, não é a primeira, se calhar a primeira linha responsável. Mas nos campos e no Mediterrâneo, sim, nós somos europeus e não é? Usamos o euro na Espanha e nos outros países e sei lá, e temos o Portugal 2020 e essas coisas todas. E por outro lado admitimos que a Europa diminua a busca e salvamento
Porque não sei se as pessoas têm noção disto, mas a Europa diminuiu a busca e salvamento depois de estourar a crise migratória da Síria, no final de 2015, da Operação Mare Nostrum, passou para a Operação Triton, que eram menos barcos e menos pessoas no mar. Portanto, isso dá, acho eu, dá-nos maior poder, porque acho que é isso que interessa. Ou seja, nós temos maior capacidade de mudar as coisas, certo? Em vez antes de ir à culpa ou à moralidade ou moralismos, tu tens mais oportunidade de mudar o que se passa no Mediterrâneo do que se calhar tens de mudar o que se passa em Moçambique, porque são os teus governadores, Padrões. são os teus padrões, mas são também as pessoas que decidem, a Comissão Europeia, que é quem decide, teoricamente é escolhida por ti, embora seja indiretamente, mas teoricamente devia estar ao teu serviço. Mas é verdade, às vezes não é. Acho que fatores como a identidade, como estávamos a falar, e fatores como a mediatização têm um impacto maior do que fatores como a proximidade. Por exemplo, eu fui chamado para a Guerra dos Camarões, para os conflitos que existem lá, em 2018 e não me deram a licença, porque eu pedi sempre licenças em vencimento. Mas depois, na semana a seguir, estourou o ciclone em Moçambique e deram-me imediatamente. Mais uma vez por questão de identidade, porque Moçambique faz parte da nossa identidade, digamos assim, enquanto lusófonos. E, há muita gente que se revolta contra estes fatores. Eu prefiro admitir que eles existem, porque existem, são padrões que estão sempre a acontecer. Ou seja, eu já, quando soube que era na Ucrânia, já sabia que nos íamos mexer mais do que pelo Iémen. Eu já sei que isso vai acontecer. Portanto, acho que temos é de admitir que isso acontece e ver como é que podemos equilibrar mais as coisas ou ajudar ainda mais gente. E no caso do Mediterrâneo, podemos sem dúvida, porque podemos ligar para os nossos deputados no Parlamento Europeu ou para o nosso representante na Comissão ou juntar-nos a grupos de ativistas, de ativismo que já há pela Europa toda, não só cá em Portugal, e isso faz com certeza a diferença. Raul, não te causa alguma perturbação o facto de existir, tal como relatavas, essa proximidade de solidariedade por pertença, quando o que devia estar acima de qualquer objetivo é a salvação de um ser humano, é a ajuda de um ser humano, independentemente do local onde nasceu? Sim e não, ou seja, por um lado eu sei que é normal, porque se morrer um membro da tua família não o vais sentir da mesma forma do que um desconhecido, não é? Isso é impossível eu pedir-te isso, e se isto for um contínuo, nos termos um bocadinho mais fraco desse contínuo, também é impossível que eu te peça que sintas menos quando sei lá, quando é alguém europeu, digamos assim, se tu te identificas muito, atenção, tens de te identificar, se te identificas muito como europeu, é difícil pedir que sintas menos do que se for, sei lá, alguém do Sudeste Asiático. Agora, sei lá, o que me revolta é que isto já é tão sabido, certo? Já sabemos que isto vai acontecer e acho que podemos ser mais proativos em mudar isso. Ou seja, revolta-me que pessoas que tenham a capacidade de agir não o façam. Ou revolta-me a injustiça que acontece. Por exemplo, né, um pai está neste momento em tribunal na Grécia porque tentou tirar o filho do Afeganistão, eles vieram no Afeganistão, e o filho morreu no Mediterrâneo, o filho com 5 anos. E o pai está agora, enfrenta uma sentença até 10 anos de Porque prisão. Por isso mesmo, porque o pôs no barco, salvá-lo, e agora não sei se a acusação é de homicídio involuntário, negligência. negligência? Exatamente. Isso não é absolutamente contraditório? Sim, este caso já é de 2020. Isso Nem se- deixa-me sem palavras. Sou-te absolutamente sincero. Deixa-me sem palavras. Até porque nós estamos a fazer esta gravação uma quarta-feira e no início desta semana dava um barco à deriva com dezenas de pessoas no meio do Mediterrâneo. Sim, E, todos os dias. e isto A média. acontece todos os dias. Sim. 2 pessoas morrem por dia, mais ou menos, no Mediterrâneo, afogadas. E se eu sei que a Europa diminuiu busca e salvamento, e se eu sei que a Frontex tinha um relatório que entregou à Comissão Europeia dizendo que isto ia causar mortes,
E por isso é que a Europa está em tribunal, no ICC, no International Criminal Court. E decidiram diminuir busca e salvamento. E se eu também sei que autoridades europeias, nesse caso gregas, acusam o pai deste miúdo, eu não sei qual é a acusação, não sei se é negligência, pela morte do próprio filho, e eu estou a sentir a revolta agora, ao falar contigo. Sabes? Eu não sei, nem sei se é importante a quem a dirigir, ou seja, não estou a Eu dirigir lá percebo, eu ninguém, percebo, eu só ao percebo. sistema. O que interessa é o que eu faço com ela. E nós podemos fazer coisas com ela. Eu comecei a fazer missões por causa da revolta, precisamente em 2016, quando a Europa assinou o tratado, o acordo com a Turquia e com a Grécia, que estancou a É a migração ali na entrada, Turquia e na sim, Grécia. Exatamente. Que foi no ano em que Portugal foi campeão europeu. exatamente. O acordo foi em março e eu senti esta necessidade de fazer alguma coisa, ir para a rua. E nós fomos campeões em junho e eu moro aqui no centro do Porto e não conseguia, claro, atravessar os aliados, não é? E este contraste de, numa situação, nós sabemos exatamente o que fazer e fazemos facilmente. Eu não tenho nada contra, mais uma vez, tal como não tenho nada contra a ajuda com a Ucrânia, não tenho nada contra os festejos no futebol. É só o contraste de tu sabes exatamente o que fazer e tu sabes que se calhar a tua ação tem algum impacto. Nós vamos aos milhares votar, não é? E se tu amanhã disseres em canal aberto que este pai está acusado, as pessoas vão ficar revoltadas, mas não sabem o que é que vão fazer. Não sabem como é que podem mudar isto. Pronto. E a partir daí, esse tornou-se o meu objetivo. É por isso que eu falo das coisas, porque uh, falta passar a noção às pessoas, enquanto cidadãos, que podem alterar esta realidade. Não precisam fazer missões humanitárias, não precisam sair daqui e podem, talvez com ação coletiva, talvez perseguindo meios legais, atingir estes objetivos. Por exemplo, eu estive no Campo de Moura 2 vezes, em 2 missões, e eu trabalhava na clínica à noite, no centro do campo, e atendi inúmeras crianças esfaqueadas. Mas foi através do nosso grupo de ativismo cá, do Humans Before Borders, que conseguimos contribuir para fazer um bocadinho de pressão sobre o governo para que finalmente decidissem acolher 500 menores não acompanhados cá em Portugal, já chegaram 200. Portanto, foi como cidadão que se calhar que tive muito mais impacto do que como trabalhador humanitário. E esta é a principal mensagem. Só morre gente no Mediterrâneo porque nós não nos levantamos todos, porque se nos levantarmos todos, isto acaba. E as condições nestes campos acabam. Eu não estou a dizer que acaba todo o sofrimento, nem estou a dizer que há soluções simples. Mas para as pessoas terem condições mínimas nos campos, é muito simples. É extremo. Aliás, está na lei europeia, chama-se a diretiva de reception, não sei como é que é em português, da recepção. É preciso X latrinas, de X E casas de não é banho. respeitado, já sabemos que esse número não é suficiente, nem pouco Não é, mais ou respe- menos. não é respeitado e não há motivo para não ser, porque já estive em países, em missões em que foram montados campos de refugiados com muito melhores condições em dias. Raul, e como é que tu lidas com o argumento se eles vêm para cá, as nossas condições de vida pioram, porque eles vão ocupar os lugares que são os nossos. Certo. Ou eles têm uma forma de pensar que não é ocidental, que não é europeia. Ou esta é uma invasão religiosa encapotada. Uhum. Ou, se quiseres mais outro argumento, estamos a abrir as fronteiras ao terrorismo. Claro. Se calhar não vais gostar da minha resposta, mas se uma pessoa não, quando as pessoas me dizem isso, né? Eu digo assim, dá-me só um segundo. Tu queres ver, vou admitir que tens razão, que eles não vão entrar, mas tu queres que as pessoas morram afogadas hoje, que hoje vão morrer 2. Tu queres que morram afogadas no Mediterrâneo hoje? Já consegues imaginar o som de uma criança a morrer afogada, a engasgar-se na água? Eu tenho a certeza que tu não queres isso. Portanto, não te disperses naquilo em que concordamos todos. Estás a falar de se eles devem vir para cá ou entrar para cá ou não. Já vamos a isso. Mas queres busca e salvamento? Porquê que eu estou a focar aqui? Porque toda a gente quer. Toda a gente quer isto. Mas perdemos-nos, por exemplo, na integração ou na admissão ou nesses argumentos. E antes de ir aí sequer, eu estou a falar de salvar vidas, que aposto que toda a gente quer, certo? Mas pronto, se fosse isso, acho que nem preciso de argumentar, porque chegaram 30 mil ucranianos em 2 meses
e quase ninguém levantou essas questões, não é? É porque há recursos e em 6 anos chegaram 3.000 pessoas da África do Norte e do Médio Oriente, da Síria e do Afeganistão. Mas eu nem gosto de ter essa conversa porque sinto que há outra antes em que já concordamos e não estamos a agir. Porque tu até podes não querer que os refugiados entrem e eu até posso querer. Tudo bem, mas antes de irmos aí, nós não queremos que eles morram no Mediterrâneo. Portanto, bora lá fazer alguma coisa em relação a isso. Ver aquela fronteira em Espanha a ser invadida por marroquinos que tentam passar aquela rede é do mais aflitivo que podemos imaginar, porque todos já tivemos aquela idade e todos também andamos à procura de uma oportunidade e não tínhamos uma rede, mas às vezes tivemos uma porta fechada que nunca ninguém nos abriu, não é? E Sim, podemos às vezes nos transportar minimamente para aquele desespero, não é? sim e não. Ou seja, claro que eu não sei de quem é que estás a falar, que te está a comparar com as pessoas, mas, por exemplo, eu nunca tive numa situação de desespero como toda a gente que eu encontro em missões sociais. Equivalente, nem pouco mais ou Exato. menos. Mas nem numa questão social, ou seja, eu nunca tive em pobreza, certo? Claro. E pobreza parece que é ganhar menos, mas não é isso. Pobreza é morte, certo? Porque se tu tiveres sei lá, até na Ucrânia, se estiveres na Ucrânia, a medicação psiquiátrica, a medicação psicotrópica não é comparticipada, certo? Portanto, e há várias patologias mentais que têm mortalidade elevada. Ou, por exemplo, se estiveres na Guiné e quiseres ter um parto com cesariana, és tu que tens de ir à farmácia comprar primeiros materiais. Ou então, se estiveres na Guiné também e tiveres de trabalhar 12 horas por dia no campo de caju, como é que tu vais ter a tua gravidez acompanhada? E como é que tu depois consegues chegar a Bissau com aquelas estradas, se as estradas são horrorosas e tu nem tens carro? Portanto, o teu bebê vai morrer. Ou seja, não é diferença entre tu ganhares, e desculpa-me falar a Porto, 500 paus ou 1.500 paus, não é essa a diferença, é entre o teu bebê viver ou morrer. Isso é que é pobreza. Portanto, quando eu falo de um refugiado económico, não estou a falar de alguém que recebe abaixo da tabela e que não progrediu na carreira, certo? Raul, A mas não é pobreza. tudo uma questão também de perspectiva? Se é certo que eu reconheço, ou que todos nós reconhecemos que esse é o limite máximo onde nos podemos debater entre a vida e a morte, nós, felizmente, estamos numa sociedade organizada onde os nossos problemas já são outros, não é? E não são esses limites, não é? Claro, sem dúvida. Como eu te disse, eu trabalho aqui no centro de saúde e faço Claro. privado, não é? Portanto, eu venho de um sítio onde as pessoas morrem à fome, como por exemplo na minha missão da Índia. Chego aqui, tenho pessoas de rendimento mínimo no centro de saúde, mas vou fazer privado para certas zonas do Porto, onde o problema das pessoas é, se calhar, Não não é um saberem o que problema. fazer ao dinheiro. Não, isso por acaso não, e queria Ainda só não? concluir isso. Não, não é isso. São pessoas que são pá, extremamente ricas. Mas o que eu queria dizer é que todas as pessoas que eu atendo, felizmente, felizmente, quer dizer, felizmente para a minha capacidade de Sim. empatia, estão em algum tipo de sofrimento. Portanto, não me custa nada vir desta realidade e estar nesta em que o nível socioeconómico é completamente dispar, já para não dizer antagónico, mas a pessoa está em sofrimento. Portanto, eu consigo empatizar e não desvalorizo como um problema de terceiro mundo, porque eu não atendo, porque eu tenho sorte, e como faço psicoterapia, não atendo pessoas que estão passadas com o médico porque lhes dói a barriga. E eu não, as pessoas passam um filtro, digamos assim, em que estão deprimidas, ou estão ansiosas, ou com ataques Claro. de pânico, seja qual for o motivo. Portanto, eu não acho que nós tenhamos de relevar completamente os nossos problemas só porque são de primeiro mundo, digamos assim. Ok. Raul, tu intitulas-te sedentário ou nómada? Na- Acho que sedentário, sim. Até porque agora veio-me à cabeça um colega meu que estava na Ucrânia que não tem casa há 7 anos. Portanto, acho que ele Não sim. tem casa há 7 anos. Exatamente. Não Está de tem missão. poiso. Exato. Está de missão em missão há 7 anos. Por isso, ele sim é um nómada. E eu não. Mas não te sentes nómada, és um sedentário. Sim, sou. Agora também me estou a rir porque lembrei-me que os meus amigos que saem mais à noite, quando eu passei a ter um horário mais cedo de manhã no centro de saúde, chamavam-me sedentário, por eu não sair tanto à noite. E então essa palavra está a fazer rir agora.
Mas sim, não diria que sou nómada, não. Olha, há alguma característica ou características, prefiro aplicar no plural esta pergunta, algumas características que se tenham de ter para se conseguir ir em missão, como tu vais? Sim, mas também não. Ou seja, o que é que quero dizer com isto? Há muito mais variabilidade nos contextos e nas funções do que aquilo que as pessoas acham. Ou seja, porque se calhar eu falo em missão humanitária, as pessoas pensam logo, ok, alguém ligado à saúde que vai ver pessoas a morrerem à frente dele. Mas não é assim. Há pessoas que estão no armazém, por exemplo, quase não têm contacto direto nenhum com a população. Há pessoas que estão nos recursos humanos ou nas finanças a fazer contas e tabelas de Excel por causa dos salários e a contabilizar os dias de férias e a estudar a lei do trabalho daquele país para os processos de recruta serem transparentes, Uhum. etc. Ou seja, claro que é preciso certas características, mas depende da posição ou da função que tu vais ter e não tanto do facto de ir numa missão. É claro que se fizeres missões de emergência, então a palavra flexibilidade e à vontade com a imprevisibilidade é importante. E a outra é sensibilidade cultural, ou seja, o facto de tu te poderes adaptar a uma cultura e há certas coisas que vais ter de fazer diferente, algumas coisas não podes fazer porque não estás ali para mudar cultura, estás ali para te adaptar à cultura onde estás, porque estás a trabalhar e a tentar ser útil. E a outra é trabalho em equipa, porque quase em todas, sim. Em qualquer tipo de missão, seja de desenvolvimento ou seja de emergência, tu não vais sozinho, vais trabalhar em equipa e é preciso que tenhas essa vontade. Finalmente, línguas. Não é? Quantas mais falares, melhores, mas Mais as fácil mais. se torna, não é? Mas como já falas português, estás a ouvir isto, já Já, te abre muitas portas. muitas mesmo. Sabemos que a solidariedade e as missões também têm estado na moda. Há quem, inclusivamente, procure estas missões para incluir nos seus currículos, porque julga que é mais um bom argumento para ser validado numa entrevista de emprego. Já deves ter ouvido falar nisto, com certeza. É legítimo ou é cínico fazê-lo? E, como eu tinha dito no início, eu acho que o altruísmo tem sempre uma parte boa para ti e acho mais vale admitir isso. Ou seja, não me acredito que tu tenhas de ser o coração mais puro para fazer missões humanitárias, de todo. Aliás, preocupa-me menos quais são as tuas motivações e muito mais qual é o impacto que tens nas pessoas que estás a tentar ajudar, nos beneficiários. E isso não é assim tão simples. Ou seja, para dar exemplos concretos, tu podes ser a pessoa mais, entre aspas, bem intencionada do mundo, ou seja, não vais fazer isto por causa da experiência, por causa da remuneração ou por causa do estatuto. E pode ser um impacto horrível, até mesmo negativo nas pessoas que estás a tentar ajudar, pelo simples facto de que, se calhar, não estás a perceber esse impacto negativo, estás a reforçar um estereótipo do que as pessoas precisam de ser salvas, ou estás a fazer, imagina como há casos, se fazes cirurgias, mas depois não fazes pós-operatório e as pessoas morrem, ou distribuis comida, como eu já vi, mas como não tens um know-how, há agora falta uma palavra em português, mas há um atropelamento das pessoas e as pessoas morrem. É buscar comida. Portanto, a tua motivação pessoal e a tua intenção é só uma das variáveis que prediz o impacto que vais ter. Agora, se queres falar do impacto negativo e do lado negativo do trabalho humanitário, não falta. É como se fosse um contínuo, mais uma vez, desde o mais escandaloso, como é a corrupção, de pessoas que vão só para o terreno tirar umas fotos para receberem donativos, ou pessoas que exploram os refugiados ou as vítimas, até tráfico de seres humanos, até impacto mais, eu diria até inconsciente, de ONGs que são internacionais e que decidem dar aulas de inglês no Camboja, mas as aulas são dadas por voluntários que estão sempre a trocar de 15 em 15 dias, portanto os miúdos não têm currículo nenhum. E não há avaliação das competências que eles ganham, e não quer dizer que a organização faça isto com más intenções, não é? Até a todo o conceito de Aid for Development, de ajuda para o desenvolvimento, porque se funcionasse, então se calhar muitos países africanos já não estavam onde estão, e lá está, falta se calhar mais uma vez é mudar as regras internacionais. Portanto, aqui
um mundo destas coisas em que a intenção individual, a intenção da pessoa que o faz é apenas uma. É claro que, e ainda semana passada estive no Para Onde, que é o site português, o maior site português de voluntariado internacional, a falar de impacto negativo e acho que isso está a mudar em Portugal. Eu também tenho feito uns vídeos exclusivamente sobre isso e acho que eles tiveram uma boa atitude de contactar-me e perceber como é que podem diluir estas coisas, pensarmos juntos e acho que isso está a crescer e ainda bem, porque isto é como qualquer outra área, não é? Qualquer empresa pode ter corrupção, pode ter assédio sexual, o que interessa é se tem os mecanismos para, eu estou a falar agora a nível organizacional, se tem os mecanismos para contrabalançar ou para denunciar ou para perseguir as consequências legais dessas ações. Ainda há muita gente a olhar para estas missões como um ato lírico de mudar o mundo. Achas que é apenas uma aspirina quando o problema é cancerígeno? Uh, Eu julgava não estar a fazer perguntas complicadas, peço desculpa. toda esta área é complicada. Ou seja, a pessoa até. Lá está. Parte da resposta que eu vou dar é: a pessoa até pode julgar que está a salvar o mundo e está numa organização que, por exemplo, não tem, não respeita, sei lá, o código de trabalho do país onde está a trabalhar e só contrata pessoas por cunha, portanto, está a ter um impacto negativo indiretamente. Assim como a pessoa pode achar que está a mudar o mundo, está numa boa organização, tem um impacto até positivo e realmente se calhar está a contribuir a alguma coisa. Eh, É claro que muitas vezes, como tu estás a dizer, a questão, e como eu já estava a dizer há pouco, a questão é multideterminada. Portanto, não vai ser uma ONG internacional que vai ser uma missão e que vai mudar a taxa de mortalidade infantil na Guiné-Bissau, por exemplo. Isso é verdade. Mas, e eu já tive uma missão dessas, exatamente em Bissau, exatamente para a mortalidade infantil, mas a 6 meses nós salvamos 670 vidas. Portanto, não tenho uma resposta fácil para te dar. Mudamos as taxas? Não. Há 670 crianças que estão vivas? Ah, isto é mudar o mundo ou não é? Não sei. O que me interessa é salvar vidas e aliviar sofrimento e não ver as missões humanitárias como a única ferramenta, porque não é. A cidadania é outra, sem dúvida. E, eh, e o que me interessa é tentar divulgar essas ferramentas às pessoas, é que nós tenhamos o mesmo critério de exigência e de autocrítica que temos, por exemplo, eu vou dizer futebol outra vez, e peço desculpa estar a dizer isto, mas o futebol tem uma coisa fabulosa, é que as regras são claras, não é? E se calhar disse mais neira, mas pelo menos Às vezes, mas depende de quem as parecem, interpreta. mas parecem mais claras, ou pelo menos quando são quebradas, geram uma resposta imediata. E eu adorava ver mais isso no contexto social ou Percebo. whatever. Pronto. Ação-consequência, não é? Sim, é exatamente como em 2016, quando assinamos aquele acordo vergonhoso com a Grécia e a Turquia e fomos campeões europeus. Uma teve uma consequência e a outra não teve nenhuma. E, Exatamente. e não acho que seja falta de moralidade das pessoas, nem falta de empatia, pelo contrário. Acho que às vezes é distância, não entra pela nossa casa dentro o que se passa no Mediterrâneo, como entra o futebol ou como entra a Ucrânia. E a segunda é opções de ação. Tu não sabes o que é que podes fazer. Eu acabei de dizer que um pai está acusado, não sei de quê, de negligência, que 10 anos de prisão por causa do filho, e tu não sabes o que é que has de fazer. Claro. Não tens meios, não é? Para tentar, pelo menos, intervir. Ter Deixa-me. tens, mas não os conheces, não é? Porque Pois, ou não precisas. conheces, Exato. logo não tens, não é? Se não Sim, sim, conheces, sim, não sim. tens. Não Sim, 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 sabes, sim, não sim. podes desenvolver pelo menos um pensamento. Raul, para terminar a conversa e para falar um bocadinho, só um bocadinho de ti, tens alguma atividade preferida? Eh, Gostas de te intitular psicólogo, compositor, músico, fotógrafo ou Não tudo, sei. ou tudo ao mesmo tempo? Dá-me logo vontade de rir isso. Até porque os meus primos, quando vêm, lá vem o Raul Manarte, o ginecologista, cirurgião, não sei, começam a inventar títulos, porque, pronto, eu tenho esses, eles começam a inventar coisas. Não sei, acho que nada disso. Não sei, acho que nada disso. No fundo, estou a tentar usar as ferramentas que tenho para ter um bom impacto, ok? E nem.
Nem todas. Há muita fotografia que faço, mas não é para ter um impacto, é porque eu gosto. E há muita música que faço, é só para eu curtir. Mas de resto, sim. E lá está. Não quer dizer que altruísmo seja ser santinho, como eu estava a dizer. Eu ganho muito eh, em ter comportamento pró-social e não faz de mim. Eu não sou de longe a pessoa mais empática que conheço, nem mais calorosa, nem nada disso. A minha irmã é muito mais, ok? Ou seja, sou muito mais interesseiro do que aquilo que possa parecer, né? Eu faço uma missão, ganho dinheiro, faço uma missão, ganho bem-estar, porque sinto que estou a ser útil. Ou seja, não sinto que esteja a dar de mim, nada disso. Não é um autossacrifício. Sim, mas também estarás a dar alguma coisa, porque senão também não ias, não é? Sim, mas pronto, também estou a receber e bastante. Mas é o que se costuma dizer às pessoas quando dão com uma mão, acabam por receber com a outra, não é? Certo, mas eu só quero deixar bem claro que eu até dinheiro recebo, ok? Que é para não acharem que isto é porque me enche o coração e blá blá blá. Também me enche o coração, mas também dinheiro recebo. Eu gosto de dizer isto por uma razão muito simples. É Para porque tornar normalmente as claro. pessoas. Não é só isso, mas é para não me distanciar das pessoas que me estão a ouvir. Para não acharem que eu sou algo especial para contribuir para ter um impacto. De todo. Eu quero o contrário. Quero mostrar que nós todos conseguimos ter impacto da maneira A, B ou C, ok? E que isto não é nada extraordinário. Não é mesmo. Extraordinário são as pessoas que passam por estas coisas e que estamos a falar no início e que ainda assim conseguem pôr o bem-estar dos outros à frente. Isso para mim é que é quase incompreensível. E eu acho, e digo isto muitas vezes, que eu ia beber. Porque é outra coisa que nós vemos muitas vezes, é um consumo de álcool. É verdade, nós vemos aumento de consumo de álcool quando há uma crise de catástrofe. E é uma coisa que a saúde mental tenta diminuir, como é óbvio. E eu acho que seria dessas pessoas. Não seria daquelas que ia andar por aí a trabalhar para uma ONG internacional a ajudar as pessoas aqui no Porto. Raul, a próxima missão vai ser onde? Não faço a menor ideia. É assim que funciona a emergência. Ou seja, eles ligam-me a dizer para a semana Serra Leoa ou algo assim do género. Portanto, não faço ideia. Ok. Raul, muito obrigado pelo teu tempo. Voltaremos a Obrigado. conversar e eu espero que seja por outros motivos, sei lá, uma boa exposição de fotografia, porque eu também gosto das minhas máquinas, elas também andam sempre comigo de um lado para o outro, adoro tirar fotografias. Que seja por esse motivo que assim temos mais uma oportunidade para dar um abraço. Obrigado, Raul. Combinado. Obrigado.